Nós estamos na carta de Paulo aos Romanos, né? Carta essa que foi pedida aí por muito e muito tempo e eu resistia porque sei do trabalho que dá e hoje estou vendo o trabalho que dá. O livro que eu estou usando para estudar o livro, a carta de Paulo aos Romanos, é tão grande que me deu uma dor no braço essa semana. Botei até no gelo. É um calhamaço, né? Não é brincadeira não. Então, meus amados, nós iremos olhando para essa carta que, sem sombra de dúvida, é a maior carta que a gente pode encontrar de Paulo, o maior livro para mim, né, da palavra de Deus, essa carta tão bela que é a carta aos Romanos. Pois bem, a gente viu nos domingos anteriores que Paulo ele fez uma introdução, é a maior introdução dele, né, na carta aos Romanos. Nessa introdução ele mostrou as suas credenciais, o seu coração. Tanto ele falou do pregador como da mensagem. Tanto ele falou da motivação dele, né, como o objetivo dele, de transmitir a palavra de Deus, de pregar o evangelho para todos aqueles que estivessem debaixo do céu, todos os que precisam ouvir a palavra de Deus, para todo pecador. O apóstolo Paulo entende, independentemente de ser judeu ou gentil, e onde quer que você esteja, a mensagem é a mesma. O Evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor, que tem poder para salvar o perdido. E assim, a gente terminou domingo passado justamente no versículo 16 e 17, onde Paulo bradava que não se envergonhava do Evangelho, porque ele era poder de Deus para salvar todo aquele que nele crê, né? Tanto o judeu como o gentil, no caso primeiro o judeu, depois o gentil. E porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que desde o princípio é pela fé, não é? E ele diz que o justo viverá pela fé. E a gente chega então no verso 18, onde a gente pode dizer assim que finalmente começa a carta, né? Entra na teologia, entra no todos os assuntos que Paulo quer tratar de fato. Não que antes não houvesse, não que antes ele já não estivesse tratando de muitas questões, porque são muitas palavras, mas aqui de fato o negócio começa a tomar forma. E Paulo, ele vai fazer uma interrupção. Você vê que ele vem na Evangelho sobre justiça de Deus, como o Evangelho funciona, como procede. Ele dá uma pausa nessa justiça de Deus para preparar o terreno para pregar o Evangelho. Diz que quer estar entre os crentes em Roma para pregar o Evangelho. Então ele vai fazer uma preparação, ele vai deixar com que a mensagem se torne, digamos, atrativa, sem usar nenhum tipo de artifício antibíblico. Pelo contrário, Paulo vai usar a própria história da redenção para mostrar o quão importante, o quão poderoso é esse evangelho que é justiça de Deus. E Paulo vai destacar a importância de reconhecer que o pecado e a própria indignidade do ser humano em si, quer ele seja judeu ou gentil, e que esse ser humano ele tem que reconhecer que é caído, que é necessitado, para que assim ele possa experimentar essa justiça que procede de Deus. Justiça essa que é totalmente graciosa, que só pode ser experimentada pela fé. Ninguém pode receber essa justiça de Deus porque tem algum tipo de mérito, porque é especial, porque é bonito, porque tem algo a mais ou a menos. Não. Essa justiça provém única e exclusivamente da fé. Justiça que tanto para judeu no caso como o gentil, eles podem e devem experimentar, porque ambos estão na mesma condição diante de Deus. E essa preparação que Paulo faz é necessária para que a igreja, misturada entre judeus e gentios, até mesmo a que sempre acompanhava Paulo, os judaizantes e tudo mais, querendo deturpar a mensagem do evangelho, essa preparação que Paulo faz é importantíssima para que aqueles que vão ouvir a mensagem, o evangelho ao qual Paulo prega, possam entender, possam ter discernimento. O evangelho é uma boa notícia, ponto final. Não há más notícias no evangelho. Mas Paulo, sabido como era, o que é que ele faz? Ele diz, o evangelho é bom, o evangelho é poder de Deus para salvar, mas deixa eu explicar do que ele nos salvou, quem nós éramos antes da chegada do evangelho,
qual a condição do ser humano afastado de Deus. Né? Paulo ressalta que todas as pessoas são responsáveis, independente de quem seja, diante de Deus. Todos estão na mesma condição. A gente vai entrar numa minissérie dentro da carta aos Romanos, né? Era para estar projetada aí, aquela imagem é mais poderosa. Não é? É a ideia justamente de um reinado universal do pecado. Do versículo 18 do capítulo 1 até o final do capítulo 3, faz essa preparação para enaltecer o Evangelho e para mostrar para aqueles que estão lendo a sua carta e querem receber a sua carta, o Evangelho, a condição do ser humano caído. Tanto gentil, judeu, seja lá quem for, a condição do ser humano diante de Deus. Todos estão debaixo da ira de Deus e precisam desesperadamente do poder justificador do Evangelho. Como eu disse, pois todos estão no reinado universal do pecado. E nesse reinado universal do pecado, todos são culpados. Não tem ninguém bonzinho, não tem ninguém melhor. Então, a compreensão da verdade é essencial para que a gente possa entender o Evangelho e, principalmente, a gente possa ter a noção desse Evangelho que nos foi dado, que alcançou a nossa vida e, principalmente, o Evangelho que a gente deve compartilhar com outros. Se a gente não tiver a noção da profundidade a qual estávamos, o Evangelho não parece ser uma notícia tão boa assim. Tem até pessoas que, eu sou ser crente, é ir para o céu, é isso, é ter uma vida aqui boa e tal, não sei o quê. Não entende muito bem do que o Evangelho nos salvou. Por que Jesus morreu na cruz do Calvário? Por que a ideia é tão séria? Então, você está com a sua Bíblia aberta, vamos fazer uma leitura e manter ela aberta. A gente vai do versículo 1 até o final do capítulo 1, até o 32. Diz assim a palavra de Deus: portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o seu coração insensato deles obscurecidos. Dizendo-se, sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a coisas e a seres criados, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações naturais por outras contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem o que não deveriam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidade, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos, inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Amém? Que texto, hein? Segura a tua onda aí que eu seguro a minha aqui. Mantenha a Bíblia aberta. Meus amados, quando a gente olha para esse texto,
e a gente pensa com os nossos botões, algumas questões podem vir à nossa mente, né? Como veio na minha. Eu quero partilhar isso com vocês. Nós entendemos o quão necessário é o Evangelho, tanto para nós, pecadores salvos, quanto para os pecadores perdidos. Que a gente tem a noção do quão o Evangelho é importantíssimo. Tanto para nós, que estamos em Cristo, que Deus nos salvou, como para aqueles que estão aí fora perdidos. A correta percepção de quem éramos e de onde estávamos e de quem somos agora e daqueles que estão sem Cristo, isso deve ficar claro na nossa mente quando a gente olha para o Evangelho. E se tem uma coisa que o Evangelho nos ensina, é que ninguém tem mérito em absolutamente nada. Nada. Se você alguma vez na vida se achou fofinho de Jesus, bonitinho, aquele que Jesus dava todas as Coca-Cola e os biscoitos, esse texto vai provar que nós não temos mérito nenhum. Que ninguém é fofinho, cheirosinho, bonitinho, por mais que preguem isso por aí. Por mais que coloquem na goela abaixo das pessoas essa verdade. Não estou falando aqui que Deus nos ama, não é essa a ideia. Mas nós não temos nenhum mérito diante de Deus. A gente não deu nada a Deus para que Ele olhasse e dissesse assim, poxa, eu vou salvar, ele é tão bonitinho, vou exercer minha misericórdia sobre a vida dele. Não funciona assim. E preste atenção, Paulo ele vai mostrar que todos estão debaixo do mesmo problema. O homem, o mundo, tanto de Paulo como o nosso mundo aqui hoje, é a mesma coisa, só muda a roupa. Necessita do Evangelho. Pois a ira de Deus é justa diante daqueles que sufocam a verdade revelada por Deus. Preste atenção. A gente vai visitar o texto várias vezes ainda, senão nós não entendemos, né? Então mantenha a sua Bíblia aberta aí e preste atenção. A história é o grande palco onde a ira de Deus se manifesta continuamente. Porque o pecado, ele atrai Deus. É engraçado isso, né? Tem músicas que cantam que querem atrair Deus. Não, você deve sair pecando por aí, mas o pecado chama a atenção de Deus. Porque às vezes a gente esquece que a criação, o cosmos, tudo que há é dele. E o pecado é uma desordem, uma afronta contra Deus. Então o pecado coloca Deus em uma posição de que ele tem que dar uma resposta. Porque ele é santo e justo. Ele não é um Deus que vê as coisas acontecer e não faz nada. Não é assim que funciona. Então assim, a gente viu isso na destruição de Sodoma e Gomorra, no dilúvio antes, no caso, as pragas no Egito, da ira justa de Deus. E essa ira, ela procede do céu, do lugar onde Deus está entronizado, governando todas as coisas. E ele não tolera pecado. Deus ama o pecador? Ama, mas odeia o pecado. Odeia tanto que matou seu filho para destruir o pecado. Amém? Pecado é coisa séria para Deus. Coisa séria. A ira de Deus, ela se direciona então para toda a impiedade e perversão dos homens que suprimem a verdade através da injustiça. A palavra suprimir aqui é afogar. O texto começa dizendo no verso 18 que Deus se revelou a toda a sua criação, a todos os seres, né? Os seres humanos no caso, por causa da sua criação. Os céus proclamam a glória de Deus. O homem viu para tudo aquilo ali e foi colocar nele a certeza de que existe um Deus criador de todas as coisas. E o que é que o homem fez com essa verdade, com essa ideia? Sufocou. Colocou no bolso, na gaveta, não quis saber. Fez isso deliberadamente. Então Paulo acusa as pessoas de suprimirem, como eu disse, deliberadamente a vontade, a verdade que Deus revelou a essas pessoas. O conhecimento de que ele existia. Porque a criação prova visivelmente que existe um Deus invisível que é todo poderoso. Nós tivemos a última aula do nosso módulo sobre bibliologia hoje de manhã, né? A gente viu na nossa escola teológica e a gente aprende pela bibliologia que a palavra de Deus é verdadeira.
Amém. A palavra de Deus é verdadeira, é fiel e justa. E devemos aceitar tudo que está escrito. Porque tudo que está escrito é a palavra de Deus, está escrito como Deus ordenou que estivesse escrito e não contém erros. Amém? Então, se a palavra de Deus diz que a criação é uma prova visível do Deus invisível, amém por isso. A gente pode olhar de antemão e dizer assim, mas isso não é justo. Né? Quer falar de justiça para Deus? Não é justo eu vou olhar para a criação e saber que Deus existe? A Bíblia nos fala isso. Não é? A criação é uma prova concreta que existe um Deus. A criação ela tem as digitais eternas de Deus. Você pode inventar o que for. Veio da explosão, veio da lagartixa, veio da muriçoca, foi Megatron que veio para cá junto com Optimus. E pode inventar o que quiser. Mas não tem para onde correr. É tudo muito perfeito. É tudo muito alinhado. A questão das horas, o próprio oxigênio na Terra, o ângulo que a Terra foi posto, tudo é muito bem preparado, tudo é muito pensado, tudo é arquitetado de um jeito impecável. Me diga que pipoco no mundo pode fazer um negócio desse? Não tem condições. Então, pelo menos uma pulga atrás da orelha fica, rapaz, será que existe um Deus mesmo? Que é um de mantê as coisas aí, viu? Olha ali para Joaninha, para tu ver toda pintadinha. Quem pintou? Quem mediu? Olha para o olho humano. A complexibilidade que há no olho humano, não é? A criação em si grita que existe alguém poderoso. O verso 19 e 20, ele então vai ter dois propósitos aqui. Justificar a afirmação que as pessoas se uniram à verdade e que elas são responsáveis e indesculpáveis diante da ira de Deus. O verso 19, pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. O que se pode conhecer sobre Deus foi manifesto. Deus publicou, Deus colocou em outdoors por aí. A equipe de mídia dele saiu revelando a glória dele para tudo que é lugar. A natureza grita e clama que existe um Deus criador. Então Paulo diz, pois desde a criação do mundo os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Ninguém pode chegar no trono de Deus e falar assim, eu não sabia. Eu não sabia que o Senhor que existia. Eu não sabia que tinha Deus. Acredita? Quase que eu acreditei. Mas, poxa, a culpa foi sua, que não quis se revelar para mim totalmente, né? Deus, Ele é o Criador de todas as coisas. Como eu disse antes, é tudo muito bem planejado. As coisas são feitas de um jeito que a única coisa que podemos fazer, se a gente prestar bem atenção à criação, é adorar a Ele. É se encantar com tudo que é criado e ficar maravilhado e dizer assim, não tem condições de ter sido feito de qualquer jeito. É importante reconhecer que a existência de Deus, ela atinge todos, tanto judeus como gentios, em qualquer época, porque a natureza gritando que Deus existe, está falando para todas as pessoas que elas são responsáveis diante da criação, uns aos outros, no caso, e diante de Deus. Ninguém está aqui a bangu solto e pode viver do jeito que quiser, porque a ideia é dizer que Deus não existe, então tudo sobre Deus é desmontado, então você vive do jeito que você achar melhor, porque não existe pecado. Só quando a palavra de Deus nos diz que o homem se torna indesculpável, significa que todos nascem com o mínimo possível de que Deus, o conhecimento no caso de que Deus existe. É aquela ideia de que em qualquer lugar do mundo, em qualquer tribo, em qualquer civilização é errado matar, roubar, né? Salvo suas exceções, mas isso é incutido no homem. Dentro do homem já é posto a ideia do que é certo e errado. Então a conversa de que alguém nasce ateu, isso é balela. A pessoa escolhe ser ateu. Ela escolhe deliberadamente ser ateu. Ela pega tudo aquilo que faz a cabeça dela coçar,
sabe? Ela olha para a criação e diz, será? Ela pega aquilo ali e esconde. É mais vantajoso para ela não crer em Deus. Assim, ela entende no caso, né? E aqui também deixa claro aquela ideia que às vezes a gente tem, né? Até uma ideia meio romântica sobre salvação e tudo mais, e os povos não alcançados. Se eles não forem alcançados, não serão salvos. A salvação vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. O próprio livro de Romanos vai dizer isso. Eles são culpados diante da revelação de Deus. Mas essa revelação não pode salvar. Essa revelação apenas condena o homem. Que coisa injusta! Será que é injusto? Deus nos colocou no paraíso com Ele, diante de toda a criação, e a gente rejeitou. Agora, somos nós que devemos ditar as regras? Não é assim que funciona. Essa mensagem de Paulo aos Romanos não se limita para os romanos. É para hoje. Somos responsáveis diante de Deus. Tanto o crente como o não crente. O crente, porque vivia em um estado no estado de ira, né? Indesculpável diante de Deus. E Deus se revelou para ele, o salvou. E o ímpio do mesmo jeito. Ele não tem uma revelação especial da parte de Deus e cabe à igreja do nosso Senhor Jesus a contar para essas pessoas. Então o Evangelho ele começa a nos mostrar o quão importante ele é. Paulo vem decorrendo sobre o Evangelho e para falar do estado do homem. Da ira de Deus revelada sobre o homem caído. Para causar desespero, agonia em quem está ouvindo. A pessoa ficar angustiada, como a plateia de Jonathan Edwards, pecadores na mão de um Deus irado. Para tornar o Evangelho muito maior do que a gente pensa. Muito mais gracioso, muito mais poderoso. Não se esqueça que o mesmo Paulo disse que o Evangelho é poder de Deus para salvar. Mas salvar de quê? Do estado de indesculpabilidade que nos encontrávamos. Se tiver errada a palavra, vão corrigir depois aí na live, na legenda, né? Mas é bem por aí. Então, meus amados irmãos, a rejeição persistente desses atributos de Deus leva o homem a um vazio intelectual. O homem é desculpável diante de Deus e com o passar do tempo o homem se torna sem noção. Já ouviu falar disso, né? É sem noção. Pronto. O pecado fez isso. A condição do homem debaixo da ira de Deus tornou ele assim. Olha o verso 21. Porque tendo conhecido a Deus e não glorificaram como Deus, nem o renderam graças, mas seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. O verso 21, Paulo começa a explicar por que as pessoas são indesculpáveis. Ele vai dizendo que Deus se revelou, né? Vê que ele repete o argumento dele várias vezes. Que o homem teve a revelação de Deus, viu que Deus era poderoso, glorioso, mas o homem não quis adorar a Deus, não quis reconhecer a sua majestade. Em vez disso, deixou ele de lado. Em vez de glorificar a Deus e ser grato, entrega-se à idolatria. Assim, a capacidade do homem de discernir as coisas a respeito de Deus fica danificada. O homem começa a perder a noção da criação e do seu Criador. O homem começa a ficar alienado em relação a Deus. E como há um vazio nele, o livro de Eclesiastes é muito lindo. Eu acho que vai ser o próximo, viu? Vai olhando aí. Porque o livro de Eclesiastes começa a contar toda a derrocada do homem, né? Que ele fica rico, ele fica bonito, ele fica importante, ele é namorador, ele come todas as comidas do mundo, ele bebe tudo que pode e não pode beber, faz de tudo. Salomão diz, não neguei nada ao meu coração. Por aí você tira. As considerações são com vocês. Né? Não neguei nada ao meu coração. E ele vai e diz, isso tudo é correr atrás do vento. Nada disso tem noção. É uma loucura viver assim. Né? Alguns podem falar assim, depois que Salomão fez tudo, abusou. Eu sou pobre, eu queria pelo menos experimentar alguma coisa. A consequência será a mesma, meu amado. A sabedoria da palavra de Deus nos ensina a aprender coisas que a gente não precisa passar. É nisso que consiste a sabedoria. Aprender pelo exemplo. E Salomão, que foi o homem mais sábio,
que teve a sabedoria fina descida do céu sobre ele, é a prova de que o homem, sem o próprio Deus, está vazio. Ele pode ser quem for. Ele pode ter todo o conhecimento, todo o dinheiro, toda a fama possível. Ele pode ter tudo, mas sem Deus ele se torna vazio. E a vida perde significado. Por isso que ele brada inúmeras vezes, é correr atrás do vento. E o próprio Salomão vai dizer que isso ocorre porque Deus colocou no homem uma angústia, de certa forma, ali, um espaço, uma lacuna, que se tornou, no caso, pós-queda, porque o homem tem saudade do eterno. O homem tem saudade da presença de Deus. Ele foi criado para estar junto com Deus. Então esse homem, quando nega a Deus deliberadamente, sufoca a verdade de Deus e se afasta de Deus, ele tem que criar alguma coisa para ocupar o espaço de Deus. Ele tem que criar o seu Deus, se fazer um ou criar outros deuses. Ele tem que mergulhar na idolatria. Então o pensamento dessa pessoa vai sendo entregue a uma condição cada vez mais longe de Deus. Misericórdia, ainda bem que a gente não é assim. Éramos. A graça operou em nós de maneira eficaz, Deus nos salvou, mas ainda há resquícios desse ser humano aqui que o texto nos fala em nós. Você não foi glorificado ainda. Se você foi, você esqueceu de dizer aqui a gente. E eu tenho uma notícia ruim para você. Você está sem noção. Não foi glorificado. Mas aqui vai mostrando quem éramos. As lutas que ainda temos. E o poder de Deus que nos resgatou. O homem, ao recusar a Deus e não reconhecer as obras de Deus, o pensamento dele foi ficando obscurecido e ele acha que está se tornando sábio. É interessante demais isso, né? Ele está jurando e abafando que ele está ficando sabido. Esse negócio de Deus, de crente, eu adoro esse negócio aqui. Eu sou sabida, ninguém me engana não. Eu dar dinheiro a pastor? Sendo roubado? Eu adoro esse ventilador aqui que sopra para mim, que é outra coisa. O pensamento dele começa a cair em coisas que não faz sentido. A mente dele se torna obscurecida. Ele vai se colocando cada vez mais, ele vai mergulhando cada vez mais na ira de Deus, né? E essa tolice não é a rejeição de Deus. Essa tolice leva ele a rejeitar Deus e abraçar falsos deuses. Você já viu aquele jargão que um abismo chama o outro? É mais ou menos isso aqui. O jargão aqui bate, né? E é engraçado que Paulo vai dizer que eles trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas a homens mortais, trocaram o Criador pela criatura. E se entregaram a essas coisas. É engraçado que esse processo, essa fábrica de ídolos, como dizia João Calvino, que é o nosso coração, continua trabalhando a todo vapor. Ela tem turno A, B e C, não para nem um minuto. A produção é grande e a demanda é grande. Porque nos nossos tempos, existem seus deuses, como na época de Paulo, né? A sociedade atual, ela tem seus deuses. O dinheiro, o sexo, a fama, a autopromoção, são deuses da nossa época. Então, as palavras de Paulo, elas são tão relevantes para aqueles que esculpiam madeiras, pedras e adoravam essas esculturas, como para o nosso tempo, para as pessoas que se entregam a qualquer tipo de coisa e transformam aquelas coisas em deuses. Como eu disse, dinheiro, fama, sexo, ou seja lá o que for, né? Se entrega de um jeito, adora aquilo ali, aquilo se torna o Deus daquela pessoa. O coração dele se torna endurecido. Por isso, corações obscurecidos, somente a luz do Evangelho pode trazer clareza. Olha a situação que o ser humano se encontra aqui. Até esse momento, ainda tem um bocado de versículo. Viu? Debaixo da ira de Deus, alienado, a mente dele obscurecida, entregue à idolatria. Isso porque, negando a existência de Deus, afastado de Deus. Quem pode tirar esse homem desse caminho? Quem pode tirar esse homem desse buraco? Será que ele pode sozinho falar assim, cansei de ser inimigo de Deus. Agora eu vou voltar para a casa do Pai e reaver tudo. Será que tem condições?
É essa pessoa que Paulo vai falar em Éfeso, que está morta em seus delitos e pecados. Você vê de onde Deus nos tirou? E você jurando que foi você, não é? Preste atenção. Eu achei que eu tinha dado uma ajuda. Foi 50-50, 60-40. Mente obscurecida, sem discernimento de quem é Deus, do que é o Evangelho, adorando imagens, adorando coisas criadas. Como a mente dessa pode voltar e dizer assim: eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. Como? Pois essa rejeição persistente dos atributos revelados de Deus levou o homem à própria destruição e a entregar-se aos desejos mais ímpios possíveis. A expressão por isso, o verso 24 aí, ó. Por isso, Deus os entregou. Por isso ou portanto, depende da sua versão. Nos mostra que Deus entregou as pessoas como resultado da rejeição a quem Deus é. Paulo usa essa palavra entregar, essa punição. Não significa que Deus lançou a pessoa para o pecado. Não é que quando diz que Deus os entregou, não é que Deus colocou a pessoa para pecar. Ele era bonzinho, lindinho, e Deus disse: eu quero que você peque. Você vai ser peste. Judas, tão bom. Não queria trair Jesus. Mas Deus chegou e disse: tu tem que segurar essa abacaxi aí. Vai ficar no teu colo essa responsabilidade. Não, Deus, mas eu não quero trair Jesus. Não, mas você tem. Você foi predestinado. Você tem que trair ele. Mas se eu trair depois de me arrepender? Não tem mais nada. Que você tem que fazer e acabou. Você é uma máquina. Judas deliberadamente traiu Cristo. Ele quis fazer aquilo. Está dentro de um plano maior? Amém. Deus é todo poderoso, sabe todas as coisas. A gente não entende isso. Mas ele fez porque quis fazer. Ai daquele que trair o Filho do Homem. Ai daquele. Jesus disse isso. E com justiça, Jesus, Deus e o Espírito Santo, entende mais que ninguém. Esse ato de entregar é uma constatação do lugar onde a pessoa se meteu, do estado em que ela se encontra, o ser humano em si caído, como uma punição. Deus, ele trabalha com retribuição. Retribuição. Aquilo que o homem planta, ele colherá. Já ouviu isso? Pois é. Deus trabalha aqui a ideia de que esse estado de pecaminosidade do ser humano vai levando ele a um nível cada vez mais baixo, digamos assim, e ele vai acessando estágios mais e mais e mais baixos, se tornando mais e mais inimigo de Deus, praticando coisas mais terríveis, e a coisa vai andando. Sabe a ideia de endurecer o coração? De ser entregue a si mesmo? É essa a ideia. E esse juízo de Deus já acontece hoje. É atemporal. Ele acontece no nosso meio, mas vai se tornar mais forte, claro. Mas hoje a gente já vê uma entrega da parte de Deus a esse mundo, para que ele faça o que quiser. E aqui é interessante porque essa parte do texto, eu tenho que dividir isso com vocês, porque eu quebrei minha cabeça. Eu não vou dividir com vocês. Deram um livro daquele tamanho para mim. Houve uma discussão grande sobre esse entregar. E muitos teólogos trabalharam textos, o Everson, que são especialistas em gregos, e foi aquela coisa, aquela ideia. E o que a gente pode entender sobre esse entregar, porque o nosso coração caído, a gente quer imaginar um Deus bonzinho e não bom. Um Deus paz e amor, não um Deus de justiça, que pune o pecador. Não pode punir o pecador. Tem que perdoar todo mundo. É um Deus de um jeito que não vai existir inferno. Que ele vai, depois de tudo acontecer, ele vai olhar para o inferno e dizer: isso parte do meu coração. A partir de hoje acabou o inferno. Plim. Só buscam tudo para o céu. Acontece de novo, a mesma coisa, né? Não é assim que funciona. A gente pega nosso coração caído e projeta em Deus. E mancha a justiça de Deus. Mancha a santidade dele com o nosso coração caído. A ideia aqui de entregar não é que Deus soltou o barco. Lembra? Soltou o cabo da nau?
Não é a ideia que Deus soltou o barco, simplesmente isso, e o rio levou. Deus soltou o barco e deu um empurrãozinho. Faz parte do juízo dele. Vai, faz teu nome, campeão. Você quer viver desse jeito? Lembra de Faraó? Lembra de Faraó? Ele endureceu o coração. Eu quero, não quero mais. Quero de novo, agora quero. Tem uma cor na minha cabeça que eu não estou entendendo. Agora eu quero. Vai, não vai. Foi, não foi. E quando o povo vai embora, Faraó, bota atrás, Faraó. Tu tá perdendo. É verdade, eu vou atrás de novo. Né? Coração endurecido. Paulo continua mostrando que as bases para essa entrega são as consequências, as escolhas que as pessoas tiveram. Olha o verso 25. Trocar de Deus pela mentira e adorar servir coisas criadas. Seres criados em lugar de Deus, Criador, que é bendito para todos sempre. A mentira, a idolatria. E Deus o entregou a isso. Foi uma reação de Deus, retributiva. E preste atenção. Quando o ser humano troca a verdade de Deus pela mentira, ele abandona a verdade de fato, ele se torna o Deus de si próprio. Então ele pode agir como bem entender. Não existe Deus, não existe regras, né? Ele é o Deus de si mesmo, então ele pode satisfazer todos os desejos e vontades do coração dele, sem ter qualquer julgamento. Não existe Deus para julgá-lo. Você abraça qualquer linha que você quiser imaginar, você veio do macaco, do ET, das pirâmides, você veio de uma lagartixa, você veio do que você quiser. A questão é que você não tem um senso moral. Você não tem incutido dentro de você uma regra. Você faz a sua regra. Você dita as coisas do jeito que você achar melhor. Então esse homem se torna Deus de si próprio. Ele determina as coisas. Isso é tão forte no nosso meio. Tão forte que se você pegar 99,9% dos roteiros de filmes infantis é sobre isso. Reparou? Esse pouquinho que sobrou aí, eu não sei qual é, acho que deve ser o desenho evangélico, mas tem uns que o negócio é só a misericórdia. Como é que é esses roteiros infantis de filme? A pessoa vive num local que tudo funciona, tá tudo bem, mas ela se incomoda. Ela não quer viver naquele lugar. Papai e mamãe dizem, isso aqui é o certo e o errado. Sempre as coisas funcionaram assim, mas ela quer conhecer o mundo. Ela quer se libertar. Ela sabe que tem um potencial guardado e aquele lugar que ela vive é pequeno. Então ela vai-se embora e livre estou. Porque ela manda no destino dela, ninguém pode dizer ela o que está certo ou errado. Pai, mãe, Deus, nada. Ela é senhora ou senhor do seu próprio destino. Vá assistindo os filmezinhos de criança para você ver. Tem aquela Manoa, né? Como é o nome daquela? Isso! Esse do livro Estou. Se você sair assistindo, todos são iguais. Todos são iguais. Absolutamente. Salvo a exceção, Megamente, o filme predileto de Davidson. Né? Outros filmes que são diferentes. Mas Shrek tem um desenho que vai lá, né? Um pouco diferente. Mas o que eu estou falando, isso é sério, gente. É a ideia de ser passado para a gente, para as nossas crianças, para a próxima geração, que o homem é livre para fazer o que ele quiser, que ele tem domínio sobre o seu destino. Isso é tão interessante que se você olhar comercial de carro, que é a coisa mais terrível do mundo, comercial de carro eu nunca entendo. Nunca entendo. Mas tem um agora que fala assim, você dirige o seu destino. Eu fico vendo aquele ali, eu digo, meu Deus, liga aí. Aí o cara de manhã vai sair, liga o carro, ele não funciona. Cadê teu destino, macho? Se teu carro quebra, né? Que dirá o destino? É ilusório. Você não precisa que ninguém dite nada para você. Você faz as suas regras. E o corpo do homem, então, passa a ser o seu templo, o seu objeto de culto. Ele se torna Deus. E aqui Paulo chega num território bem complicado para os nossos tempos, né? Que Paulo vai falar justamente sobre a entrega do homem a todo tipo de prazer. E Paulo vai
falar da questão da homossexualidade, onde Paulo diz que as mulheres se entregaram, inverteram o uso natural, e os homens também. A ideia de inverter o natural aqui, Paulo está apontando para a criação. A ideia do versículo aqui, Paulo usa até a expressão macho e fêmea, como Jesus usou no Evangelho. A ideia, preste atenção. Existe um grande problema com a igreja, quando vai lidar com o pecado do homossexualismo, homossexualidade, eu não sei qual o termo que se deve falar, né, que tem uns termos. A igreja é um pecado como qualquer outro pecado. Dentro da carta de Paulo aos Romanos, está dentro de uma depravação mental, digamos assim, de um estágio de pecado onde o ser humano deixa de ter entendimento das coisas e passa a ser Deus de si próprio, e ele passa a governar a sua vida, ele passa a querer que o seu corpo seja um Deus, seja o templo dele, e ele se entrega ao hedonismo. E aqui não é só a questão de ser homossexual. É a questão de qualquer tipo de prazer. Porque, no fim das contas, o pecado é a busca de prazer. É tirar proveito, é se dar bem. E é nesse contexto que está o homossexualismo. O grande problema da nossa igreja, nos dias atuais, é tornar pecados piores do que outros. A igreja evangélica brasileira não é pronta para cuidar de certos tipos de pecado. O homossexualismo é um deles. Parece que ele é pior do que o adúltero, do que quem mente, do que quem finge ser crente e não é. E é pecador miserável, como qualquer um outro, que precisa ser amado, perdoado e tratado. A Bíblia está apresentando aqui um relato, o apóstolo Paulo, da raça humana como toda. Você não era menos culpado do que alguém hoje que não tem o discernimento correto de quem ele é, do corpo dele, da vida dele. Éramos tão culpados como essas pessoas. E hoje não somos melhores. Deus os resgatou. Deus os tornou justos diante dele. Mas nosso coração está num processo de santificação, mas ele ainda é ruim. Ele ainda é ruim. Ele quer ter seus ídolos. Ele quer ditar Deus como ser Deus. Eu não sabia que existia um Deus tão bom, agora que eu sei que existe, eu quero tudo. Eu quero mais de ti. Eu estou insaciável, Senhor. Manda mais de ti. Né? A gente só lembra de músicas, né? Não sei porquê. Vocês estão entendendo? Para que você não saia por aí jogando pedra em A e B, porque esse ou aquele outro, essa condição, pecado é pior, melhor. Pecado é pecado. Pecado destrói, aparta de Deus, leva as pessoas ao inferno. E ponto final. E ponto final. Todos nós somos carentes e necessitados da graça e da misericórdia de Deus. Aqueles que são alcançados devem ter vergonha na cara de julgar aqueles que estão perdidos. A gente deve pregar a graça, o arrependimento, falar da ira de Deus. Falar da ira de Deus, que está vindo, mas de que forma? Como senhores da razão, como aqueles que fizeram algo. É muito bom falar que a graça nos salvou, que é um favor imerecido, que eu não fiz nada, que foi Deus. Mas na hora de ver o pecador aí fora, a gente toma uma posição de que parece que nós temos algo que ele não tem. Nós somos melhores do que ele, por isso que a gente foi salvo. E não é assim que funciona, meus amados. É única, exclusivamente pela graça de Deus. Sabe quem a Bíblia manda julgar? Os de dentro, não os de fora. Pela reta justiça. Julgar os de dentro. Os de dentro. Porque a própria palavra de Deus nos ensina. Não tem como você não se relacionar com o mundo, conversar com as pessoas. Você não vai praticar as mesmas coisas. Mas você não pode deixar de se relacionar com as pessoas do mundo. Você está no mundo. Porém, a Bíblia nos ensina com quem a gente não deve trocar conversa. Nem zap zap. Nem kkkkkk, com aqueles emojis do zap. Né? Que às vezes o cara tá sério e manda um kkk. Eu mando direto kkk. Mas muitas vezes eu não tô rindo. Kkkkkk, pronto. Agora você vai saber quando eu mandar um kkk, né?
Eu vou gravar eu rindo para você. A Bíblia diz, com tais pessoas, quem se diz crente e pratica tudo que não deve praticar. Mente, rouba, adultera, sem vergonha, dá pescotapa na mulher, a mulher dá voadora nele, é mentiroso, é veaco, é trambiqueiro, é falso, é dissimulado. Com essas pessoas a gente não deve se aproximar. É isso que a Bíblia nos ensina. A pessoa se arrependendo, a gente traz de volta, né? O próprio Paulo ensina isso. Mas a ideia é de que nós não somos melhores do que ninguém. E a questão da homossexualidade, como Paulo vai apresentar, é um pecado contra a natureza. Contra a questão que Deus criou desde o princípio. Né? E preste atenção, a gente vai vendo todo esse quadro que o apóstolo Paulo vem desenhando e a gente começa a entender que não há castigo maior para o homem do que ele ser entregue à própria sorte. Do que ele falar assim, eu quero ser o meu próprio Deus, Deus falar assim, tá certo. Tá aqui a chave de você mesmo, você manda na sua vida. Você é o seu próprio Deus. E a gente vê o homem descer cada vez mais em estágios mais e mais deploráveis. A mente dele, o corpo dele, a sexualidade dele, cada vez mais deplorável. E é interessante porque a imoralidade ela acaba corrompendo todos os aspectos da vida humana. Todos. Pode falar no verso 28 aí, ó. Além disso, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, vê como se repete várias e várias vezes, é desprezar o conhecimento de Deus, desprezar o próprio Deus. Ó, ele os entregou a uma disposição mental reprovável. Vai chegando a um ponto de que a mente, sabe aquela ideia de mente cauterizada? Pois pronto. A mente vai chegando em um ponto que não tem mais para onde correr. Isso significa que aqueles que se recusam a reconhecer Deus como Deus, acabam com a mente incapaz de entender a vontade de Deus. Incapaz de discernir o que é certo ou errado. Ou como o próprio Deus diz ao profeta Jonas, não sabe distinguir a mão direita da esquerda. Porque é o preço do pecado. Vai deixando o homem cada vez mais distante de Deus e sem entender absolutamente nada. E se não for um trabalho do Espírito Santo para mudar isso, esse homem está eternamente perdido. Paulo ele vai fazer aqui do verso 29 ao 31 uma lista. Bem comum Paulo fazer isso. E na época dele também era uma lista conhecida como lista de vícios. Os filósofos, quando escreviam, gostavam de sobre uma lista com vícios, né? E na lista Paulo vai citar comportamentos que são relacionados à conduta sexual, a pecados contra Deus. Mas, em suma, a ideia aqui é de pecados que vão gerar males à comunidade em si, ao outro. Pode ver que o cabo é fofoqueiro, é arengueiro, odeia pai e mãe, sempre é um pecado que vai atingir outros. Odeia a família e vai cada vez piorando. A ponto de fazer, sabe o quê? Não tem lá o melhor do ano, né? Já viu esse concurso, melhores do ano? Pronto, pois pronto. A galera organiza o pior pecador do mundo. Né? Um show, uma produção hollywoodiana, transmitida para vários países, gente apresentando e junta aquela galera e cada um vai contando o seu pecado e o povo vai batendo palma. Dizendo assim, esse aqui é. Esse aqui é. Olha o verso 32 aí. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que praticam. Não dá vontade de rir, assim, com todo o temor e tremor? Porque é uma coisa terrível, né? Você ri por desconfiança. E você vê o quão atual isso é. Rapaz, eu acho que o casamento tá... amigo, bota essa mulher pra correr. Arruma outra. Homem, teu marido não presta não, arruma com dinheiro, homem, tu é besta. Né? Porque tu assim faz mesmo e pronto, os outros não fazem, por que tu não faz? Né? Vamos lá onde eu trabalho, o cara dá um vacilo, dá dinheiro demais. Me pega, me some. Como diz Vinícius, né? Não que ele faça isso, mas é o jargão dele, que nada. Né?
praticam, incentivam outros a praticarem e aplaudem quando outros praticam. Era o nosso estado, viu? Antes de você sair aí, olha aí, ó, o povo lá fora praticando mal e batendo palma. É um exame que mostra a humanidade. Como o ser humano apartado de Deus é. Ele tem uma consciência limitada de quem é Deus. A revelação de Deus para ele serve apenas para condená-lo. Ele não pode romper essa barreira de inimizade entre ele e Deus e acessar o perdão de Deus, acessar a graça de Deus, acessar a misericórdia de Deus, porque ele é inimigo de Deus por natureza. Não há o que fazer. Imagina quem estava lendo essa carta, ouvindo essa carta na época de Paulo e tendo discernimento do que Paulo estava falando. Começava a se tremer, sabe? Lendo essa carta. Aqui me lembra muito o Gênesis 3, né? Para mim é o Gênesis 3 do Novo Testamento. Do verso 18 do capítulo 1 ao último verso do capítulo 3. Acho que é 21, não é? 20. Lembra muito o Gênesis porque relata muito bem a queda, o pecado do homem, as consequências. Então, olhando para esse texto, a gente pode concluir que Deus ele se revelou ao homem, mas o homem sufocou essa revelação de Deus. Não quis Deus, negou Deus. E por causa disso, Deus o entregou à sua própria sorte, para que ele fizesse o que ele achasse melhor, para que ele desonrasse, já que ele desonrou Deus, o seu próprio corpo. Deus o entregou a um estado mental reprovável, a uma condição que não tem mais jeito, que não tem mais retorno, que não tem mais volta. Sabe quando isso aconteceu? Quando Adão comeu o fruto. Quando Adão deliberadamente sufocou, junto com Eva, a verdade de Deus. Quando Adão conhecia Deus e disse, eu quero ser senhor do meu próprio nariz. A autonomia é o pecado clássico do ser humano. O desejo de autonomia. E nós nascemos com essa predisposição. É o nosso coração. Se pegar isso aqui e fizer um suco, dá nós. Fizer um mousse, vem com a nossa cara na embalagem. Você não é eu. É quem somos, apartados de Deus, separados de Deus. Mas preste atenção, a gente caminha para o fim, mas a gente não pode terminar assim, né? Desse jeito assim, nossa, foi tão bad domingo. Eu não vou nem para a célula, imagina o roteiro. Não é? Chegou a hora da gente confessar pecado na célula. Aí começa, né? Fala a verdade, que está todo mundo sabendo. Meu Deus, né? Então aqui, bisbilhoteiros, né? Então começa. Meus amados, é por isso que precisamos do Evangelho. Como esse homem pode preparar alguma coisa, um sacrifício, uma oferta, e se aproximar de Deus e falar assim, isso aqui é pelos pecados que cometi, é pela minha situação de que eu devo. Como? Como fazer isso? Deus revela através de sua ira a necessidade que nós temos do Evangelho. Isso é muito lindo e maravilhoso. Porque quando a gente olha essa questão de ira de Deus, parece que não tem nada bom, né? Ira já é uma coisa que a gente treme todinho, e de Deus, cai logo a pressão. Vai para a UPA. O que foi que aconteceu? Pregaram sobre a ira de Deus. O enfermeiro desmaia também na hora. Então fica todo mundo calado aqui, que o desmantelo está sendo grande. Mas, como a gente viu, o nosso entendimento, o nosso coração é manchado pelo pecado. A gente acha que a ira de Deus é uma ira de se vingar assim como uma criança. Ou como a gente faz às vezes, sabe? Vou me vingar. Vai ficar assim não, né? E quer se vingar de qualquer jeito, de qualquer maneira. Primeiro, Deus não se vinga por causa de milindre. Deus exerce a justiça dele. A ira de Deus se trata de um atributo de quem ele é. E a gente deve louvar a Deus pela ira dele. Um culto de gratidão pela ira de Deus. Nós louvaremos o nome de Deus porque Deus fica irado. Amém, irmãos? Tema do congresso. Louvai a ira de Deus sempre.
Não ia dar ninguém, né? Às vezes dá porque o povo, geralmente que vai para congresso, nem vê qual é o tema. Que é o oba-oba, né? Isso aí são minhas palavras. Mas por que a gente deve louvar, então, a ira de Deus? Já imaginou um Deus que não se importasse com o pecado? Com a impunidade dessa terra? Porque ele não se ira. Então o ímpio pode fazer o que ele quiser, as injustiças que ele quiser. Já viu gente que é rinha a vida todinha, tem dinheiro, faz tudo que não presta, vive 240 anos e morre. E a gente pensa assim, poxa, Deus não fez nada com ele. Tira um fino que não fez. Espera. Ele abriu os olhos em outro mundo para tu ver. Chegou a hora, viu, macho? Olha eu aqui. Deus dizendo para ele, né? Rapaz, eu nem sabia que tu existia. Depois você vai ter muito tempo para pensar sobre minha existência. Uma eternidade. As coisas que acontecem aqui no nosso plano, na nossa vida, não passa batido aos olhos de Deus. Ninguém que comete impunidade e injustiça, não se volta para Deus, não se arrepende, vai ficar impune. Deus é um Deus que exerce vingança, mas sua vingança é com justiça, com santidade. E Deus se ira contra todo tipo de injustiça e pecado, porque Ele é santo. Ele não pode compactuar com aquilo que é errado. Um Deus que não se incomodasse com o pecado, não seria um Deus santo e digno da nossa adoração. Um Deus que fizesse vista grossa para esse mundo, não seria um Deus digno de nossa adoração. Não seria. Um Deus indolente, um Deus que não sente nada, não seria um Deus digno de adoração. E quando a gente sente ódio de alguma coisa que é mal, injusta, perversa, isso é um aspecto do caráter de Deus que foi colocado em nós. Não odiar pecadores, mas odiar pecado. Odiar a consequência que o pecado produz. A tristeza que é o pecado na vida humana. Deus nos chamou para odiar essas coisas, porque Ele colocou isso no nosso coração. Somos sua imagem e semelhança. A verdade é que a ira de Deus, ela deve nos motivar a pregar o Evangelho. Você sabia disso? Porque Deus está voltando. E Ele vai executar a sua ira sobre aqueles que não estão debaixo do seu amor. A gente não tem que temer o inferno, o diabo, ou seja lá o que for. A gente tem que temer a ira de Deus caindo sobre as pessoas. Porque não tem nada pior do que a ira de Deus. Não tem nada pior. Foi isso que fez Jesus suar sangue e dizer, se possível, passa esse cálice de mim. Foi ter contato com a ira de Deus. Foi o que fez Jesus suar sangue. Então, a ira de Deus deve nos incentivar a compartilhar o Evangelho. Porque nós somos gratos pelo estado onde Deus nos tirou. Que seríamos internos, mas Deus nos resgatou. Então, deve ser motivo para a gente levar o Evangelho para outras pessoas. E a gente deve nos alegrar porque as coisas não ficarão sem os pingos nos is. Tudo será pago no seu devido tempo. O perverso será julgado e culpado pelo que ele fez e pagará pelos seus erros. Ninguém passa nessa vida e sai impune. Ninguém faz as coisas e escapa dos olhos de Deus. Ele é um Deus justo e poderoso e sua ira é santa. Assim, meus irmãos, a gente pode entender que o Evangelho, quando Deus revela a sua ira e o estado em que nos encontrávamos, a gente pode entender que o Evangelho supre todas as nossas necessidades diante desse estado que nos encontrávamos. A gente está acabando, não se aperrei não. Só vai para casa assistir o quê? Existe um livro de John Piper chamado A Paixão de Cristo, que vai lançar uma verdade, vai iluminar essa verdade sobre a beleza que há na ira de Deus e a maneira como Ele executou essa ideia. Devido à justiça de Deus, a gente viu que Deus não pode ignorar os nossos pecados. Ele sente uma ira justa. A Bíblia nos diz que o salário do pecado é a morte. Aquele que pecar, este morrerá. Existe uma santa maldição que paira sobre o pecado. Seria injusto Deus não punir. Seria injusto Deus não exercer a sua justiça sobre ele. Porque a mentira ia prevalecer e não a verdade.
Por isso que Deus diz: maldito aquele que não permanecer em todas as coisas da lei e não praticá-las. Ou seja, maldito aquele que pecar. Vixe, e agora? Deus vai exercer sua ira, quem pecar morrerá. Quem pecou se tornou maldito. Como é que as coisas funcionam? Meus amados, no entanto, o amor de Deus, ele não vai se concentrar na maldição que recaiu sobre nós por causa dos nossos pecados. Pelo contrário, Deus envia seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, para absolver a ira de Deus, a maldição que existe por causa do pecado no nosso lugar. É interessante que Paulo vai dizer que Cristo nos resgatou da maldição da lei, se fazendo maldito por nós. Porque maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso significa propiciação. Você já ouviu essa palavra por aí, não é? Propiciação é o ato de aplacar a ira de Deus através de um sacrifício. Mas como esse ser humano vai fazer um sacrifício nesse estado? Então Deus envia seu Filho, que nunca fez nada dessas coisas, que nunca praticou nada dessas coisas, mas levou sobre si o peso de todas essas práticas sobre ele e foi morto por causa disso, na cruz do Calvário. E assim Deus olhou para essas pessoas que acreditaram nisso, nesse sacrifício na cruz do Calvário, e disse assim: agora vocês são justos. Agora vocês são meus filhos. Todos esses estados que vocês desceram, isso foi apagado. Isso foi mudado. Isso está sendo transformado pela santificação. Vocês têm uma mente renovada. Vocês agora pertencem a um reino eterno. Não é mais isso que define vocês, mas o que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. A verdade é que a palavra de Deus, ela é... Eu vou até fechar a minha para você saber que a gente está terminando. A palavra de Deus, ela é muito poderosa. E quando a gente começa a entender os termos, a história da redenção, como as coisas funcionam, os textos começam a ficar mais fortes para nós. Textos que a gente lia, quando a gente começa a entender a gravidade das coisas, onde estávamos por causa do pecado, a nossa condição, a ira de Deus que é santa e justa, e será exercida, e já está sendo exercida sobre todos, mas vai se intensificar. A gente entende que certos textos, quando a gente lê, a gente diz: meu Deus do céu, é desmantê-lo, no bom sentido, né? O apóstolo João, em 1 João 4,10, vai dizer assim, ó: é nisso que consiste o amor de Deus. Ou então assim, é isso que é o amor de Deus. Não que tenhamos amado a Deus primeiro, mas que Ele nos amou, enviando o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Toda a ira de Deus foi derramada sobre Ele. Toda a ira de Deus que foi revelada sobre esses pecados foi derramada sobre Ele. Então a ira de Deus é uma dádiva de Deus que nos revela o quão o Evangelho é necessário em nossas vidas. Nas nossas, que somos salvos, para agradecer a Ele, para ter a ferramenta e para pregar para aqueles que estão aí fora, que estão perdidos. Porque a única coisa que pode tirar o homem da ira de Deus é o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. É a propiciação na cruz do Calvário. É nisso que consiste o amor de Deus. Não é que você fez nada, não é que você merece, é que Ele colocou o Filho dele na cruz para pagar pelos nossos pecados. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde.